Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha eu aqui novamente trazendo um relato para vocês e também responder as perguntas do vídeo passado, tá? Agora eu vou fazer assim, fica mais fácil para mim, né? E para vocês também. Vou fazer o relato e responder as perguntas do vídeo anterior. Bom, seguinte, gente. Primeiro agradecer aqui todos os comentários aqui, vocês comentam, agradecem, né, as dicas, agradecem tudo. Várias pessoas aqui, já falei, são amigos e companheiros de jornada. A gente sente até falta quando não vê vocês comentando. Fala assim, mas cadê aquele pessoal? Sumiu, cadê fulano, Beltrano, que sempre comenta, sumiu também. Temos aqui pessoas maravilhosas aqui, né? Algumas eu gostaria de destacar em especial aqui, hoje, o Diego Roque, né? Entrem no canal dele lá, fala sobre espiritualidade, é uma pessoa super pé no chão também, igual eu, Guilherme, Alexei e outros amigos também que tem canal também, onde fazemos, né? Compartilhamos essas experiências na intenção de ajudar aqueles que estão caminhando, mas jamais sem achar que nós estamos na frente ou lá atrás, né? Mas simplesmente estamos caminhando junto e é como se estivesse todo mundo caminhando junto e um olhou para um lado e viu uma coisa e fala, e cutuca o outro do lado e fala assim, rapaz, eu vi isso aqui interessante, olha o que eu achei, encontrei uma pepita de ouro, né? Quero compartilhar. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês sempre, tá? Comentem bem nos vídeos, porque isso ajuda a divulgar também o trabalho para outras pessoas. Meu canal não é monetizado, a intenção é simplesmente compartilhar mesmo as experiências para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis a ter esse contato com o plano espiritual mais próximo, né? Estreitar esses laços e fico feliz que as dicas tenham ajudado. Bom, primeiro eu vou falar sobre o relato. Interessante o relato. Essa semana eu tive uma saída, não me lembro, tem uns 2 dias para trás. Fiz o exercício de madrugada e estava numa casa parecia um centro espiritualista, onde tinha algumas pessoas deitadas numa maca. Era uma casa simples, não era um local que foi projetado para isso. Era uma casa simples, acredito que no plano astral, aqui perto mesmo de casa, num bairro vizinho. Eu estava ali, estava energizando uma pessoa na maca que estava deitada ali, e a minha mãe estava comigo também, realizando esse trabalho junto comigo ali na casa. Minha mãe desencarnou em 2021, né, logo no começo do ano, e demorei 6 meses para encontrar ela no plano astral. Encontrar não, né? Para poder vê-la no plano astral. E recentemente eu tenho encontrado bastante com ela. A gente conversa muito. As pessoas pensam, mas como é que você sabe que não é um espírito enganador? Como é que você sabe que não é... Nossa, eu vou te falar, se é um espírito enganador, ele é muito paciente, viu? E ele puxou a ficha dela todinha. E a gente conversa coisas normais, como se a pessoa estivesse aqui, né? É lógico que tudo que vem de lá a gente tem que filtrar, tem que usar o sistema de filtros que eu gosto, né? Eu adaptei para mim um sistema de filtros que eu criei, né? Construí, nem sei se existe isso, mas passo essa dica para vocês também, principalmente que estão na busca espiritual. O que é o sistema de filtros que eu criei para mim? Olha, eu vou escutar uma pessoa que reclama de tudo da vida, tudo, nada tá bom para ela. Quais filtros eu vou usar quando eu for conversar com essa pessoa? Porque se essa pessoa falar assim, serviço nenhum presta, emprego nenhum vale nada, a gente é só desvalorizado o tempo todo, então vou ter que colocar aquele filtro de assim, ela vai reclamar, quando ela estiver reclamando de alguma coisa, é ela que está com problema, não é a coisa que ela está reclamando. Então põe esse filtro na pessoa ali. A pessoa, eu tô cheio de doença, eu tô cheio de dor, eu tô cheio disso, eu tô cheio daquilo. Então põe aquele filtro de, esqueci o nome que fala, né? Quando a pessoa tem aquele tanto que a pessoa acha que que tem problema, né? Esqueci, tem um nome técnico para isso. Então eu vou usando filtros. Se eu sei que é uma pessoa que fala mentira de tudo, eu vou usar o filtro da mentira com ela. Falar assim, olha,
tudo que essa pessoa está falando aí pode ser mentira, né? Ou 90% pode ser mentira. Então não vou dar crédito. Então, tem pessoas que infelizmente você tem que usar todos os filtros que você tem, né? E tem pessoa que realmente você não precisa usar filtros. E tem filtro que é interessante, que ele é filtro do momento, né? A pessoa está passando por um problema, está ali, né, cuspindo marimbondo, então você põe o filtro ali do momento, né? A pessoa não é assim, né? Então você põe esse filtro, fica muito mais fácil para mim, no caso, se relacionar com as pessoas dessa forma, porque aí eu consigo separar as coisas da pessoa em si, né? E não me afeta tanto só o que eu deixar sem filtro, o que eu quiser que venha para mim, né? Não sei se deu para entender mais ou menos, mas como não é o tema do assunto de hoje, eu só queria comentar isso, porque no plano espiritual eu uso esse sistema de filtros comigo também, tá? Então eu uso esse sistema de filtros, quando um espírito vem falar alguma coisa, eu coloco filtro, peraí, mas como é que eu sei que é o espírito mesmo? Vamos ver, né? Vamos fazer teste, vamos esperar. Às vezes esperar é uma boa opção. O deixa, falou, ok, vamos ver, põe na caixinha do... Tô acreditando que mas não fechei a questão não, sabe? Isso é muito importante, a gente ter esse discernimento, porque senão a gente cai no fanatismo e é enganado constantemente. E uma vez que você abre a porta, ela só tende a expandir mais e aí você passa a acreditar em tudo. Então é sempre bom manter um pezinho no chão, sabe? Ou seja, põe as caixinhas lá, não, essa caixinha é de fulano de tal, né? Então, quando eu falo essas questões da minha mãe, porque já foram feitos vários testes, e pode ser realmente, sim, que uma vez ou outra seja algum espírito me enganando e vê que eu não estou ali tão lúcido e tudo e me engana, pode ser, a gente pode cair nesse engano também, tá? A gente não está isento disso. Quando essas coisas, essas experiências vêm para a gente não pode descartar a experiência em si. Mas a gente precisa ter uma análise sobre ela, mas não pode ser uma análise muito científica, senão você descarta tudo, tá? Porque tem muita coisa que acontece lá que nossa mente aqui não consegue compreender também. Então, sem mais delongas, estava com ela ali, ela também realizando esse trabalho. Depois eu vou até conversar com ela direito se ela está trabalhando com isso lá no plano espiritual, ou se estava ali só como companhia também, ou para assistir, mas ali ela também estava ajudando. Eu achei interessante. E eu não conversei com ela na hora, por quê? Porque até então minha consciência, minha lucidez ainda não tinha despertado que eu estava fora do corpo. Quando eu comecei a aplicar a energização nessa moça e tudo que eu vi, minha mãe, que a gente acabou o trabalho, que eu falei, que aí eu questionei, eu falei, que casa é essa? Esse trabalho que estamos realizando. Quando eu falei isso, minha lucidez abriu na hora e nada mudou. Continuou tudo como estava, né? Porque geralmente quando é um sonho lúcido e você toma lucidez, limpa um pouco dessa imagem, né? Dessas, eu chamo de sujeira, né? Que é coisas que você que está projetando, não é coisa que existe lá no plano astral. Então permaneceu tudo ali. Minha lucidez estava um pouco boa, né? Não vou falar que estava ótima não, mas estava bem boa para saber que estava lúcido e fora do corpo ali. E aí eu olhei para minha mãe, aquilo continuou, nós fomos saindo da casa, e assim fomos saindo da casa, eu encontrei com um irmão meu, que ele não mora aqui, né, na casa junto com a gente. Encontrei com ele, e aí ele ficou surpreso assim ao ver minha mãe, né? Não sei se ele estava lúcido. Lá é engraçado, né? Lá parece que a pessoa fica lúcida, mas quando volta para cá ela esquece. Mas não sei se ele estava lúcido, porque o que aconteceu nesse momento? Assim que eu saí da casa, esse bairro fica um pouco no alto e dá para ver o centro da cidade lá no fundo, a uns 5 quilômetros de distância mais ou menos. E em outras experiências minhas fora do corpo, eu já vi uma luz em um local específico no centro da cidade, assim. É uma luz que ela chama a atenção da gente, ela não é muito forte, é um ponto luminoso que tem, assim. Eu fiquei intrigado com aquilo outras vezes fora do corpo, quando eu olhava para lá. Uma vez eu tentei ir, mas não consegui chegar até lá. O que eu fiz? Na hora que eu estava saindo, que eu vi meu irmão, ao mesmo tempo eu olhei e vi aquela luz lá. Então eu falei, é hoje que eu vou lá ver o que é essa luz. E aí eu falei com meu irmão, como ele nunca tinha estado ali na presença da minha mãe depois que ela desencarnou, eu falei com ele, fulano, fica aqui com mãe, é bom que você conversa com ela, mata a saudade, né? Fala o que você tem que falar,
conversa aí, vai ter bastante tempo aí que eu vou ali. Falei com ele e saiu voando. Fui voando com um pouco de dificuldade, não estava muito leve para eu voar, para eu subir alto, tá? Não estava conseguindo subir muito alto, então, mas fui conseguindo ir voando, assim, flutuando. Quero deixar claro aqui que a visão que eu estava tendo não era do plano físico, tá? Era da contraparte astral do plano físico. Ou seja, tudo que eu estava vendo era no plano espiritual, mas era a cópia do plano físico ali. Então tinha uma ou outra alteração. O Wagner Borges explica como que isso funciona nos vídeos dele, né? Que às vezes há modificações ali que são por causa do pensamento constante da pessoa, às vezes altera uma estrutura no plano astral, e isso é muito normal. Eu fui em direção a essa luz, com muito custo consegui descer, e entre uns prédios assim, chegando perto, e tinha até um lago, não sei se era uma praça, o que era, tinha assim uma espécie de um lago no chafariz, alguma coisa desse tipo. E eu vi aquela luz assim na porta de uma espécie de um prédio. Ela estava bem na porta assim mesmo, aquela luz. Devia ter mais ou menos o tamanho da áurea de uma pessoa. Né? Da aura de uma pessoa. E aquela luz ficava ali assim, ó. Mexendo assim para fora, né? Eu falei, nossa, é hoje que eu vou ver o que é isso. E fui me aproximando. Quando eu me aproximei, eu lembro que eu cheguei até a tentar tocar essa luz. Assim, quando eu fiz isso, eu senti uma carga de energia muito grande, boa, vindo para mim. Então veio aquela carga de energia e é como se tivesse carregado minha bateria toda. Eu estava mais leve, estava mais alegre, estava mais não dá para explicar, mas estava bem bom, assim, não era aquela coisa fantástica, não, mas eu senti que deu um up, assim, sabe? E dali eu tentei voar, falei assim, nossa, essa luz é forte, é uma coisa boa, né? Aí, quando eu fui voar, eu vi que eu voava com muita facilidade, eu conseguia voar mais alto, né? Não tinha limite ali para mim, também não tentava ir muito alto, que minhas pesquisas eram relacionadas ao plano físico, ao contraparte física ali nesse momento. E me lembro que eu passava assim entre os prédios assim e olhava nas janelas assim, dava para ver, às vezes você via pessoa lá dentro, às vezes você via móveis, você via tudo. Eu parava assim flutuando no ar, ficava olhando, observando as coisas. Falei, cara, mudou alguma coisa essa luz, não sei se ela ampliou minha visão, não sei o que ela fez, mas ficou diferente a visão minha. Não vou falar que ficou melhor, ficou diferente, era como se eu estivesse enxergando mais uma frequência ou menos uma frequência, eu não sei, mas não era a mesma frequência que eu estava enxergando antes, né? É como se fosse a contraparte astral, a contraparte da contraparte que eu estava enxergando ali. Então mudou isso. E eu fiquei ali, eu falei assim, gente, eu preciso retornar para o corpo para registrar essa experiência do meu cérebro físico, senão eu vou perder, né? Agora que eu consegui chegar na luz... Aí temos que tomar cuidado, tá, gente? Se você vê a luz, não vai em direção à luz, né? Que a gente sempre escuta, e eu sou teimoso, eu fui em direção à luz, né? Mas eu fui e aí eu retornei pro corpo, eu concentrei, né, no meu corpo físico e despertei na cama, fui tracionado e despertei rapidamente. Ao despertar eu rememorei e ficou meio confuso essa questão da contraparte, sabe? Ter alterado um pouco a frequência e ao mesmo tempo eu estava me sentindo mais leve, mas eu fiquei assim, meio sem saber. E eu costumo falar muito isso, que as experiências, às vezes a pessoa tem uma visão de clarividência, alguma coisa, e elas não vêm com legenda, essas coisas não vêm com legenda explicando, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Então a gente tem que dar o trabalho de pesquisar mesmo, ir de novo, ir várias vezes, até identificando. Pode ser que tenha tido um pouco de onirismo também, né, que são ruídos, é quando embaça, é quando suja a sua mente, projeta coisas ali no astral e para preencher alguma coisa ali que você acha que deveria ter, né, e você acha que aquilo ali estava daquele jeito também. Então preciso voltar mais vezes para ver o que é realmente essa luz, tentar entender o que é também. Eu me lembro que outra vez, por exemplo, essa luz estava no alto de um prédio, mas na mesma direção certinha que ela estava, só que dessa vez ela estava embaixo. Então não sei se ela pertence àquele prédio, se algum espírito toma conta daquela região ali, o que é,
Não sei, eu sei que a sensação foi boa. Então, compartilhar com vocês aí um pouco das pesquisas que eu fico tentando fazer, né? Nessas coisas que acontecem com a gente fora do corpo. Bom, esse é o relato, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês aí. E não perguntei pro meu irmão depois, porque como eu disse aqui já em outros vídeos, eu gosto de deixar a pessoa comentar comigo, porque talvez se eu comente com a pessoa, pode ser que eu esteja induzindo a pessoa, e quem sabe ela não teve um sonho ali parecido, e aí ela tenta ajustar para caber esse sonho na minha experiência, né, para tentar validar. Então eu prefiro deixar a pessoa lembrar por ela mesma, né, e me procurar e falar. Bom, agora vou responder algumas perguntas do vídeo passado aqui. Esse aqui não é uma pergunta, mas eu vou dar uma dica também, tá? O Rodrigo Baeta. Renato, que bom ver seus vídeos novamente. Gosto do jeito que você apresenta e nos dá uma sensação de, se nos esforçarmos também poderemos conseguir viagens astrais conscientes. Esforço e disciplina é tudo, depois é só esperar o resultado e correr para o abraço, isso é um fato. Seus vídeos são bem pé no chão e rebuscamentos hollywoodianos, sem rebuscamentos hollywoodianos. Vou voltar no seu histórico, para aplicar técnicas regularmente. Não abandonei a tentativa, mas não tenho tentado com regularidade, o que certamente não favorece as saídas, verdade. Você começa a baixar, igual a academia, né? Você malha, depois você vai perdendo, mas quando você volta mais rápido, você atinge o resultado mais rápido do que antes. Continue nos brindando, nos estimulam a prosseguir com os estudos e práticas de sair do corpo. Sim, esse é uma dos meus maiores desejos, né? Conseguir criar esse estímulo em outras pessoas para ter experiências parecidas e a gente se ajudar nesse caminho, né? Então a dica que eu te dou aqui, Rodrigo, é o seguinte: isso já ficou um fato consolidado para mim, tá? Cada corpo ele tem a sua estrutura energética diferente. A estrutura sua vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da fulano, de Beltrano. Eu acho maravilhoso aquela pessoa que deita, faz a prática e consegue sair do corpo na saída direta, que a gente chama, né? E sai do corpo ali na hora e vê saindo, né? Eu tive isso umas 4 vezes, 5, não mais, né? Umas 10 vezes já tive isso aí. Mas a maioria das minhas saídas, eu estou em catalepsia projetiva, eu desperto em catalepsia projetiva, ou então entro nesse estado e depois saio do corpo. Mas não com tanta facilidade igual essas pessoas, né? Talvez o nível evolutivo delas esteja mais avançado nesse ponto. Mas para mim, na minha configuração energética, sempre acontece melhor se eu fizer o exercício de madrugada, tá? Para mim não adianta, de madrugada é batata. Então de cada 10 vezes que eu faço madrugada, 8 eu tenho resultados. E a minha dica é essa, gente: façam um exercício de madrugada, que vocês vão ver, porque a maioria da configuração energética das pessoas funciona dessa forma. Você precisa descansar bem o corpo, porque ele repõe a energia, repõe o prana, né? A energia vital, energia etérica, repõe essa energia, e isso facilita com que o corpo etérico ele afrouxe os laços e deixe seu corpo astral desprender, tá? Agora, quando ele está sem energia, ele precisa que seu corpo astral fique perto ali para recompor, ele trava, ele se contrai ali, né? Igual a gente quando está com fome, o estômago fica assim, né? Aí depois que se alimenta, seu estômago fica assim, distribui nutriente para cá, vitamina para lá, aminoácido para cá, e fica a mesma coisa, tá? Então durmam umas 3, 4 horas no mínimo, acordem de madrugada, gente. É chato, mas o resultado vale a pena, tá? Então quem tá aí, faz na semana, 2 vezes por semana, gente. Tenta falar, ó, tem que acordar de madrugada, fazer pelo menos 2 vezes. E faz uma técnica que vocês escolherem. Lá no meu canal tem várias técnicas, tem outros canais que tem N técnicas também, vai ajudar bastante, tá? Essa é a dica que eu dou de ouro. Vamos lá. Bem, aqui Israel Buarque. Bem, quando tenho paralisia do sono, tento sair, vejo meus pais, tento sair do corpo e consigo. Vejo meus pais na sala, porém, quando acordo,
e eu vejo que eles estão dormindo ainda. Aí fica a pergunta, é uma projeção mesmo ou algo da minha mente? É muito real. Olha, Israel, eu vou falar por minhas experiências próprias, tá? Muitas vezes o que você está vendo não é o corpo físico da pessoa, mas o corpo astral, porque a gente tende a repetir as mesmas coisas que a gente faz no dia a dia. Então você está vendo o corpo astral da pessoa ali, né? E não o corpo físico da pessoa. Por isso, quando você acorda, você vai lá, o corpo físico da pessoa está lá. E é muito real, porque lá a gente vê o corpo como se ele fosse material, né? Quando a gente está fora do corpo. Então essa é uma das opções, né? Uma das possíveis situações que pode ser. A outra, que é muito comum acontecer comigo, é o seguinte: eu estou vendo a pessoa ali sentada na sala ou fazendo alguma coisa, alguma atividade, e aí, só que eu sei que naquele momento ela não está fazendo aquilo, ela está dormindo naquele horário. Aí, 2 dias depois, geralmente dentro dessa mesma semana, quando eu estou passando ali, já no corpo físico normal, no dia a dia, eu estou passando, eu vejo a pessoa fazendo exatamente aquilo que eu vi ela fazendo no plano astral. Tá? Então, por isso que eu falo, não descarte as experiências, tá? Deixa ela na caixinha. Se um dia a legenda dela aparecer para você, ok. Se não aparecer, deixa ela lá como possibilidade de N coisas que pode ser. Mas não descarte, tá? Essas experiências, porque todas elas são válidas. Até as experiências que a gente acha que é projeção e não é, são válidas para depois a gente conseguir mensurar ali e observar o que é, o que não é, para reunir os elementos ali necessários para que contribuam para a gente conseguir validar uma projeção nítida, clara e outra que não foi uma projeção. Então, não tem a ver, você colocou aqui que eu acho que minha visão é muito materialista, não é, tá? Então eu acho que é uma dessas duas opções que eu pensei. Pode ser uma projeção da sua mente também, tá? Pode ser uma possibilidade, pode ser também espíritos tomando a forma deles. Então olha o tanto de possibilidade que pode ser, tá? Mas só com mais prática, com mais treinamento que você vai observando isso. Por isso que eu gosto de colocar na caixinha aquela experiência daquele dia, né? Às vezes você já vai ver de cara ali, ó, foi isso, eu tive com fulano, eu tenho certeza que foi isso. Mas quando você acontecer isso, você vai ter certeza, porque vão vir elementos que comprovem que aquilo realmente aconteceu de verdade. Porque senão ia ficar muito sem graça, né? Já pensou Deus trabalhar dessa forma? Tudo que ele faz, ele deixa a gente na dúvida, se é isso mesmo, se está certo, se não está. Não, eu acredito que Deus trabalha com elementos que comprovam que aquilo ali realmente é de fato aquela experiência, ou que realmente não é. Vitor P. Marcos aqui. Interessante relato. Diga, caro Renato, não houve momento de piada e boa disposição, pois não acha natural que tal acontecesse? Acredito que o Renato já tem estado no plano astral em situações engraçadas, em que haja divertimento. Como é que se apercebe que está sonhando assim para assumir lucidez? Ou seja, quando se assume lucidez dentro de um sonho, acontece quando lhe aparece algo errado, bate num certo sonho, tipo um elefante rosa voando, ou simplesmente desperta dentro de um sonho. Acontece das duas formas, tá? Pode ser um elefante voando e você desperta. E eu aprendi num curso que eu fiz que isso são os mentores colocando coisas fora do comum, que aí você fala, mas peraí, um elefante voando na rua, quando você faz isso, você está usando a parte da razão da sua mente. Não estou falando do cérebro físico, da mente. E a razão, ela não funciona no sonho. Raramente ela funciona no sonho, né? A razão, porque no sonho você tem outra família, você tem outro carro, você está trabalhando em outro lugar, você não usa o raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico, ele pertence à mente consciente, à mente lúcida. Então eles tentam fazer isso para despertar a gente. Olha, um elefante de cor-de-rosa. Não, peraí. Então quando você falou não, peraí, você já acessou essa porta por onde também naquela casa ali mora a lucidez. Então quando você entrou por essa porta também vem a lucidez junto, tá?
E a outra forma acontece muito comigo também, tá? Simplesmente do nada minha lucidez abre. Não tinha elefante rosa, não tinha nada. De repente um clique e a lucidez abriu. Eu falo, opa, tô fora do corpo. E pronto. E aí eu faço uma verificação de vez em quando, puxo o dedo, dou um pulinho e vejo se realmente estou fora do corpo ali, tá bom? Sobre as situações engraçadas. Se você está falando da questão do Jô, sim, teve. Gente, é a mesma pessoa que estava aqui, né? É a mesma. Engraçado, alegre, divertido. É a mesma coisa. Se você está falando dessa situação, da minha experiência que eu contei, tá? Eu só contei esse fato aí que foi o que mais me chamou a atenção. E foi quando eu despertei a lucidez mais pro final também. Mas também já teve muitas situações engraçadas no plano astral, divertidas, sabe? Que você faz com companheiros ali que você encontra no plano astral e você ri, diverte. É muito diferente, é muito mais gostoso a risada lá, a alegria do lado de lá, tá? Tem sim. Teve um outro rapaz aqui que comentou. Cadê ele? A respeito de puxar o dedo. Ele diz assim: olá Renato, o que acha da técnica de esticar o dedo para saber se está em projeção astral ou em sonho lúcido, né? Tem gente que coloca os dois na mesma caixinha, projeção astral e sonho lúcido. Não é a mesma coisa, tá? Apesar que o sonho lúcido ajuda você a chegar na projeção astral e muitas vezes tem gente que confunde, acha que está no sonho lúcido, mas aquilo era uma projeção astral. Mas só quem já teve os dois vai saber diferenciar, tá? Quem teve só um não sabe. Aconselho pesquisarem aí, né, no meu canal, canal do Guilherme, do Alexei, do Wagner Borges, tem falando de sonho lúcido também, tá? O Valdo Vieira fala a questão da diferenciação, procurem aí que vocês vão encontrar esse material. Mas ele perguntou, dizem quando puxa o dedo no sonho lúcido ele não estica. Hoje tentei na projeção astral e ele esticou, mas minha visão parecia ser o dedo físico mesmo e não energético. Desconfio ser um sonho lúcido ou minha visão espiritual ainda ser muito materialista. Cara, eu já fiz um teste uma vez que eu saí do corpo e eu olhei para minha mão para aumentar a lucidez, olhei para minha mão, falei, eu estou lúcido. E quando eu fiz isso, eu olhei pro meu dedo, eu vi as digitais certinhas assim, só que parece que com zoom assim, as digitais do meu dedo assim. Aí você fala, mas não era para ser um dedo de energia? Era, mas por que eu tava vendo dessa forma? Também não sei, mas eu sei que eu tava fora do corpo, sabe? Porque depois disso eu puxei o dedo, ele esticou e voltou ao tamanho normal ali, e dali eu saí, eu estava aqui dentro de casa mesmo. Então era uma projeção astral. Então não acha que você sempre vai ver o corpo de energia. Na verdade, raramente você vai ver o corpo só energia, tá? Então a gente pode condensar detalhes minúsculos, microscópicos que a gente consegue condensar no plano astral, porque as partículas astrais elas são minúsculas, são como se fossem átomos também. Tá bom? Então não acho estranho isso não. Agora, pode ser que a visão está muito materialista? Pode ser que não, mas não se prenda muito a isso, porque pode ser que no dia você estava mais pé no chão, tá? Não significa que você não evoluiu, não consegue ver mais coisas, né? Além disso, ver energias fora do corpo, por exemplo, tá? Não se prenda muito a isso não, se prenda ao momento, tá? Ó, nesse dia eu vi dessa forma, aconteceu assim. Então fica aí a minha resposta aí. E funciona assim a técnica de puxar o dedo, tá? Eu uso ela como confirmação, ver se eu tô fora do corpo ou não. Quando eu saio e vejo que tá tudo muito nítido, muito real, igualzinho no plano físico, e aí eu dou um puxãozinho no dedo para ver se eu não vou pagar mico ali, né? Pular da janela, cair lá embaixo e quebrar a perna. Então eu puxo o dedo, esticou, eu dou um pulinho e flutuo, então tá tudo ok. Bom, meus amigos, é isso. Falei demais e espero que eu tenha conseguido responder as perguntas, tá? Se tiverem mais dúvidas, mais perguntas, vão perguntando que a gente vai trocando ideia, trocando experiências. E é bom que a experiência de vocês também, essas dúvidas e às vezes essas experiências onde vocês têm dúvida na experiência que estão tendo, pode ser dúvida de muita gente. Acredite nisso e tá, gente? Acredite. Então é importante vocês comentarem, colocarem, fazerem perguntas.
Ou dá só um oi também. Grande abraço para vocês e até a próxima.